Boa noite, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que a presença do Senhor seja uma constante em sua vida, uma constante em sua família, que as bênçãos do Senhor possam entrar na casa de vocês nesta noite, através da tua palavra, através das bênçãos que Ele tem para você nesta noite. Irmãos, a palavra de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Irmãos, o título desse texto chama A Cura de um Coxo, ou A Cura de um Deficiente Físico. O discurso de Pedro no templo. No verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Essa hora da oração aqui, irmãos, essa hora, a nona, hoje ela poderia ser considerada em torno de 3 horas da tarde, a mesma hora que Cristo foi crucificado. Naquela época eles não tinham relógios para marcar as horas exatas. Porém, eles, a partir do momento que o sol nascia até o pôr do sol, eles determinavam alguns tempos, para caracterizar os horários. Era a terceira, a sexta, a nona e a 1ª hora, Começava por volta de das 7 às 9 da manhã. Depois a sexta era em torno de meio-dia, a nona por volta de 3 horas e a 1ª em torno de 5 horas da tarde. No versículo 2 diz assim: E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, o texto diz que esse homem, esse varão, ele já nasceu com essa deficiência física, tá? Ele já, desde o momento em que ele foi concebido, ele já veio ao mundo com um problema. Talvez seja um problema genético, talvez um problema que aconteceu durante o parto, a Bíblia não diz. Porém, ela diz que ele já nasceu com esse problema na perna. Ele já nasceu com a deficiência física na perna. E diz que todo dia levavam ele e colocavam ele na entrada do templo, na porta formosa, para que ele pudesse pedir as esmolas. Aí lá no 3 diz assim, e ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. No 4 diz assim: E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. No 5 fala que ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Veja, irmãos, que ele estava tão acostumado a pedir esmola e receber algumas moedas, alguns centavos, que ele fez a mesma coisa quando Pedro e João pediu para ele olhar para eles. Ele olhou achando que ele ganharia alguma moeda, Porém, logo no versículo seguinte, Pedro diz o seguinte para ele, no versículo 6, Pedro diz: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. No 7 diz: E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. No 9 diz assim: E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Irmãos, você acredita em Deus? Você crê nas palavras que o Senhor tem trazido para você? Não só nesta noite, mas durante o decorrer da sua vida. Você tem crido nas promessas de Deus na sua vida?
Se você crê no que Jesus disse que os seus discípulos, para os seus discípulos, que aquele que cresce nele poderia fazer as coisas iguais ou até maiores do que ele fazia. Você crê nas palavras que está aqui hoje? Assim como esse coxo, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os problemas que você tem. Eu não sei quais são os milagres que você espera da parte do Senhor. Porém, assim como Pedro disse para aquele coxo naquela tarde, eu digo para você, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. O levanta-te e anda que ele está dizendo aqui, irmãos, é sobre qualquer área que você esteja passando dificuldades, que você não encontre solução. Jesus está dizendo, eu sou a solução. Jesus está dizendo, volte-se para mim. Venha ao meu encontro e eu solucionarei o seu problema. Irmãos, é muito fácil no momento de necessidade nós lembrarmos de Deus. Porém, quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, é muito visto hoje ingratidão da nossa parte para com Deus. Será que nós temos crido na promessa de Deus? Nós temos crido nas palavras de Deus? Se nós estivéssemos passando por momentos difíceis, nós dobraríamos os nossos joelhos e oraríamos. Porém, se nós estivéssemos vivendo em momentos de calmaria, em momentos de tranquilidade, de prosperidade, você lembraria de Deus? Irmãos, Deus não quer nada além do seu amor para com Ele, da sua fidelidade com Ele. Para que você possa receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, é necessário que você creia nas palavras de Deus. Irmãos, a fé, Jesus sempre dizia isso após realizar milagres, após curar diversas enfermidades. Ele falava para todos aqueles que eram curados, a tua fé te salvou. Irmãos, qual é a diferença dos dias de hoje? A diferença é que o povo deixou a sua fé, o seu primeiro amor se esfriar. Nós precisamos voltar a nossa vida para Deus, para que estas palavras que Pedro disse para esse coxo se cumpra também nas nossas vidas. Talvez você não... Eu não digo que você tem uma deficiência física, mas às vezes você tem uma deficiência emocional, uma deficiência financeira. Às vezes você tem uma enfermidade que causa certas limitações em você, e isso é uma deficiência, irmãos. Jesus está dizendo para você nessa noite, levanta-te e anda. Eu entrego o que eu tenho, a fé em Deus, para você hoje. Junte a sua fé com a minha, vamos ligar, pois a Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então ligue a sua fé com a minha. Feche seus olhos nesse momento, entrega os teus pensamentos ao Senhor. Liga os teus pensamentos com Deus, conta para Ele qual a sua necessidade neste momento. Fala com Ele, Pai, eu preciso tanto da Tua presença na minha vida. Pai, eu estou necessitando de uma porta aberta. Pai, eu preciso da cura de uma enfermidade na minha casa, na minha vida. Meu Deus, meus celeiros estão vazios, a minha despensa está quase zerada. Eu preciso de alimento para minha família. Porque muitos estão passando por necessidade nesse momento, irmãos. Mas creia que Deus está no controle de tudo e Ele irá trazer o melhor para a sua vida. Basta você permitir que Ele entre e faça morada em seu coração, em sua casa. Assim que você convidá-lo para entrar e participar da sua vida, você verá quantas diferenças surgirão, quantas diferenças Ele fará na sua vida e na vida da sua família. Irmãos, mais uma vez,
eu digo as mesmas palavras que o apóstolo Pedro proferiu para aquele coxo na entrada do templo. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu entrego em tuas mãos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da tua família. Deus abençoe esta palavra e que ela possa fazer morada em seu coração. Que neste momento, todas as investidas do mal sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, caiam por terra em nome de Jesus. Irmãos, fechem seus olhos por alguns instantes, fazer uma breve oração, depois tocar um louvor para a gente finalizar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, a tua palavra foi ministrada hoje, meu Pai. Porém, eu peço que o teu Espírito Santo venha tocar, meu Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Pai, eu não sei, meu Pai, a necessidade que cada um está tendo neste momento. Eu não sei, meu Pai, quais os milagres eles esperam da tua parte. Porém, meu Deus, eles estão dando o primeiro passo, que é buscar a tua presença, Senhor. Eles estão clamando pelo teu nome. Eles buscam, meu Pai, incessantemente a tua presença em suas vidas. Pai, abra as comportas do céu, meu Deus, e manda os teus anjos entregar, meu Pai, a cada um, de acordo com as suas fé, aquilo que mais, meu Pai, lhe convém ser entregue para os teus filhos. Meu Pai, eu não sei se todos eles, meu Pai, acreditam realmente e creem no teu evangelho. Porém, meu Pai, que as amarras, meu Pai, que o mal tem feito sobre a vida deles, meu Pai, caiam por terra nesta noite. Que as vendas que cobrem os seus olhos, ou o tampão que impede de que eles ouçam a sua voz, venha cair por terra nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que os teus anjos, meu Pai, possam encontrar corações quebrantados, meu Pai, em cada lar, em cada residência, meu Pai, que a tua palavra chegar, para que eles possam, meu Pai, se voltar cada dia mais para ti, em nome de Jesus. Irmãos, só para finalizar, eu separei um versículo aqui no mesmo capítulo de Atos, só que lá no versículo 19, onde após o milagre ter acontecido na vida desse homem, desse varão, algumas pessoas, foram questionar Pedro e João e ficaram assombradas, porque conheciam o homem há muitos anos. Se vocês lerem no próximo capítulo, no versículo 22, lá fala que este homem já tinha mais de 40 anos. E há mais de 40 anos ele era deficiente, ele era coxo. Então eles se assombraram de ver aquele homem perfeito, sadio, caminhando, saltando e louvando a Deus. Aí Pedro repreendeu, chamou a atenção deles, porque perguntaram em nome de quem ele havia feito esse milagre. E ele falou que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que eles haviam entregue a Pôncio Pilatos e rejeitado no momento em que Pôncio Pilatos sugeriu a libertação dele, preferindo a libertação de Barrabás, um assassino, um ladrão, entregando Cristo a toda sorte de flagelos que ele sofreu, de sofrimentos que fizeram com que ele passasse antes da crucificação. Aí Pedro diz o seguinte, lá no versículo 19 do capítulo 3: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Pedro está dizendo para o povo que estava ao redor dele no templo que eles deviam se arrepender e se converter, não a religiões. Irmãos, religião não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus, fé em Deus, tá? Diversas religiões existem no mundo. Todas elas, ao meu ver, levam para Deus, porque todas elas ensinam a fé em Deus.
independente da doutrina que eles levam. Pedro só dizia para eles fazerem o seguinte: se arrepender dos seus maus caminhos, das atitudes erradas que muitas vezes eles estavam tomando, assim como tomaram quando entregaram Cristo para ser crucificado, para eles se converterem, aceitarem a Jesus como seu legítimo e único Salvador, para que os pecados fossem apagados, para que eles fossem perdoados dos pecados, e para que na presença do Senhor eles tivessem tempos de calmaria, de tranquilidade, de paz. Assim é conosco no dia de hoje, irmãos. Nós devemos nos arrepender, porque a Bíblia diz que nós somos falhos, somos pecadores, que nós somos maus. Porém, se nós nos arrependermos e buscarmos incessantemente a face do Senhor, clamarmos por Ele, Ele nos ouvirá e Ele sarará a nossa terra. Irmãos, nesse momento de dificuldade que o Brasil e o mundo vêm passando, muitos perecendo por essa enfermidade que está levando diversos irmãos para junto do Pai. Porém, aqueles que ficam sofrem pela separação. Mas independente, irmãos, eu não sei o sofrimento que vocês possam estar passando, mas Deus está dizendo para vocês nessa noite: arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos, para que eu possa apagar os seus pecados e te dar momentos, tempos de calma, de paz, de tranquilidade, de prosperidade em sua vida. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu espero que esta mensagem possa chegar aos teus ouvidos e que ela te faça renovar a sua fé, ela venha fortalecer o seu lado espiritual, porque o nosso lado espiritual estando fortalecido, o nosso lado físico se fortalece também, irmãos. Pois Deus nos dá a oportunidade de corrigir erros cometidos, de arrependermos dos pecados todos os dias. Então agradeça a Deus todas as manhãs por Ele te dar um novo dia, uma nova oportunidade. Agradeça no final do dia por tudo que você passou e mesmo assim você está de pé, por você ter um teto, uma cama, uma coberta para te aquecer. Para aqueles que são casados, por ter uma pessoa ao seu lado para te fazer companhia na sua casa. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus cada dia mais. Não importa qual a sua religião, qual a sua crença. Irmãos, eu estou pregando o Evangelho de Jesus, de Deus. Não estou pregando religião aqui. Eu só quero que vocês entendam que Deus está chamando-nos para a presença dEle. Basta agora você decidir se você quer aceitar estar na presença do Senhor ou longe da presença dEle. A Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. Porém, aqueles que buscam a face do Senhor vivem na luz. E as trevas não gostam de luz porque ela não quer que as más obras que eles fazem nas sombras sejam expostas pela luz. Então, irmãos, prefira viver na luz do que viver nas trevas. Eu vivi diversos tempos na minha vida, anos, perdi muitos anos nas trevas. E hoje, graças a Deus, eu encontrei a luz novamente. Então eu falo para vocês, irmãos, por experiência própria, busque a luz, busque viver na luz. A presença de Deus, ela irá te dar um novo refrigério, uma nova esperança, um novo momento de tranquilidade, um restante de uma vida. Por mais que venham lutas, venham batalhas, venham guerras, Deus te dará as ferramentas para vencer todas elas. Não há obstáculo que nós não estejamos preparados para transportá-los, para ultrapassá-los. Deus jamais coloca uma prova na sua vida que você não seja capaz de superá-la. Então, seguindo as palavras de Pedro para o coxo na porta do templo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou colocar um louvor agora, que ele diz exatamente uma profecia sobre a sua vida. O nome do louvor chama Profetizo, do Regis Danese, e que
este louvor possa mostrar para você o quanto Deus quer você ao lado dele. Em nome de Jesus. Aquele vale de ossos secos, e aqueles ossos reviveram. Eu quero profetizar na sua vida. Tudo que estava morto viverá. Deus abençoe a sua vida. O ambiente preparado está. Ouça, louve a Deus. A glória já encheu esse lugar. Adore a Ele, irmãos. O Espírito de Deus soprando está aqui. Aleluia. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de uma unção. Sinta também, irmãos, a presença de Deus enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Irmãos, saiba que Deus está através dos profetas ao decorrer da história e através dos pastores, bispos, apóstolos, profetizando sobre a sua vida, profetizando sobre a sua família, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando eles dizem que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, eles estão dizendo que o seu sofrimento, a sua tristeza, o seu choro, tem um tempo determinado para acabar. Tem um tempo certo e esse tempo está chegando ao fim. Assim como toda noite chega ao fim com o nascer do sol, o seu sofrimento está chegando ao fim. Creia e acredite que nesta noite Jesus está entrando na sua casa, entrando na sua vida e trazendo mudanças. Porque Deus, quando Ele entra na sua vida, Ele muda a sua história. Ele não melhora, Ele muda, tá? Então, lembre-se das palavras de Deus sobre a sua vida. Ele está profetizando tempos de cura sobre a sua vida, rios de vida sobre lugares secos, pois muitas das vezes em nossos corações nós estamos tão fechados dentro do nosso sofrimento que nós não conseguimos enxergar o agir de Deus sobre a nossa vida. Então creia e acredite que Deus tem o melhor sobre a sua vida. Deus tem o melhor para você, para a sua casa, para os seus filhos. Creia e acredite, a presença de Deus é o melhor que você pode levar para dentro da sua casa. É o melhor que você tem a fazer na sua vida. Hoje, Deus está entrando com providência sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus está curando alguma enfermidade que você esteja sofrendo. Deus está libertando de algum vício que você tenha. Basta você crer, basta você acreditar e permitir que Deus entre na sua vida, e o mais Ele fará. Irmãos, eu tenho falado isso diversas vezes em quase todas as pregações. O Salmo 37, versículo 5.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, Deus está pedindo que você entregue a sua vida para ele e confie que o melhor ele tem para você, que o melhor ele tem para a sua vida. Então, fica as palavras do apóstolo Pedro, tá? Que ele não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha ele deu para aquele homem. Em nome de Jesus, ele mandou que levantasse e andasse, e o homem foi curado. Assim é com você. Levanta e anda em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que neste momento você possa receber a presença do Senhor na sua casa. Se você está tendo alguma dificuldade para dormir, fale com Deus, converse com Ele e você verá quanto Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Creia e acredite, você é mais um escolhido do Senhor. Tudo que você precisa para crescer na sua vida, Deus irá te capacitar. Entregue a sua vida para Ele. Confia que Ele fará o mais na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, que Jesus esteja convosco em todos os momentos da sua vida. Esteja com vocês, com as suas famílias. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo momentos de bonança sobre a sua casa. Eu profetizo celeiros cheios, pois a presença de Deus irá fazer com que os teus celeiros transbordem. Que todo o trigo velho que estava guardado irá sair para que entre o trigo novo. E Deus está entrando com providência na sua vida esta noite. Creia e acredite. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Até a próxima pregação. Deus abençoe. Um grande beijo desse obreiro que ama vocês. Fiquem com Deus.